Meus caros amigos, estou aqui na porta de casa, tardezinha, quase noite, Morumbi escuro, né? Porque a chuva estava torrencial e deu uma melhoradinha agora. Espero que não tenha havido muitos danos aqui na região, porque quando acontece isso, a coisa fica feia. Meus caros, vim pensando no caminho sobre todas as confusões que estão acontecendo, essas coisas tristes que estão acontecendo, né? E a começar pelo seguinte, eu queria jogar a seguinte reflexão para vocês. Quando você fala em eu sou de direita, eu sou de esquerda, basicamente é o seguinte: o cara que é de direita, ele quer a menor presença do Estado, ele quer mais direitos individuais, né? E ele quer mais liberdade econômica. E a esquerda, o contrário. O cara que quer a maior presença do Estado, mais coletivismo e menos liberdade econômica. Ponto. Acabou. Não tem nada além disso, né? É que deturparam tudo, porque como no Brasil teve a ditadura e ela foi de direita, assim como a maioria das ditaduras são de esquerda, mas ditadura é ditadura em qualquer lugar, né? E aí, né, transformaram a esquerda no Brasil como monopólio das virtudes. Então quem é de esquerda quer que o pobre viaje de avião, enfim, quem é de esquerda é bonzinho, quem é de direita quer a volta da ditadura, da tão nefasta ditadura, né? Ditadura que virou agora mais um filme. Aliás, o cinema brasileiro só sabe fazer uma coisa: o cinema brasileiro, que é o pior disparado do mundo, e eu falo isso com tranquilidade, porque eu sou cinéfilo e já colecionei filmes, e eu tinha mais de 1.400 filmes do mundo inteiro, de 60 países, né? E eu posso falar com tranquilidade, pela pretensão, pela ruindade, pela falta de roteiro, pela direção bizarra, o cinema brasileiro é o pior do mundo, exceto uma outra exceção, Cidade de Deus, enfim, e olhe lá, né? Mas, então, agora mais um filme da ditadura com a insuportável Fernanda Torres. Essa menina falando é um saco de jó. Eu achava que o Caetano Veloso fosse a pessoa mais chata do mundo, mas não é, essa daí ganha. Mas eu vou assistir o filme, acabar assistindo o filme, e mais um filme de ditadura, né? Ditadura que realmente foi ruim para todo mundo. Agora, não vejo um filme de ditadura ou da época falando dos mortos, dos cento e tantos mortos, por causa de ações da esquerda, de ações desses grupos dos quais faziam parte a Dilma Rousseff, né? Então, cadê? Tem um monte, tem todos aí, os soldados, pessoas inocentes que foram mortas por causa de ações dessa turma toda. Mas vamos falar um pouquinho agora desse golpe, dessa coisa bizarra, né? Desse sujeito nefasto chamado Jair Messias Bolsonaro, né? Eu venho falando em redes sociais há muito tempo, né? Tanto que esse cara é um idiota, no qual eu votei porque eu tinha que escolher entre Lúcifer, né, o diabo, e ele, né? Aliás, essas duas pessoas estão destruindo o nosso Brasil. Destruindo. O Lula, que voltou agora ao poder de uma forma bizarra, esse governo é patético, sob todos os aspectos, tenebroso. Agora o plano de corte do Haddad foi uma coisa risível, né? Ele tá cortando gastos, mas ele está subsidiando, né, para tentar jogar para a torcida quem ganha até 5 salários mínimos. No final das contas, a bomba vai ser muito maior, e aí perde todo mundo, porque com inflação, com aumento do déficit público, quem mais perde é o pobre, né? Mas o pobre tem que votar, continuar votando no pai dos pobres, né? Gente, esse Brasil é um país muito interessante. Com a ditadura, esses governos da ditadura, na época da ditadura, né, 99,999% das pessoas não sofreram nada, a não ser, né, os efeitos desses governos bizarros dos militares. Governos horrorosos, um pior do que o outro, né? Que a gente acabou numa hiperinflação, né? Tivemos uma série de sequelas, governos desenvolvimentistas de quinta categoria, com muita corrupção, e deu no que deu. E aí, né, a gente já começa aquela coisa, né? Você tem que ter de um lado o Cristo, e de outro lado o anticristo, né? O salvador. Então, um era sempre a salvação para o outro, né? Assistam aquele filme Corpo Fechado, e vocês vão entender o que eu estou falando, né? Que é um filme muito interessante com o Bruce Willis. Mas o Lula já começava lá atrás, né? E o anticristo eram eles. E quando o Lula tentou as primeiras campanhas, ele foi perdendo até ele ganhar, né? O mote era o seguinte: ele surfou na onda das commodities, a China crescendo 11, 12, e aí ele torrando, né? A gente ganhava um bilhete premiado por mês e torrava 3, né? Torrava 3 bilhetes, né? Não fizeram reforma nenhuma. Os governos do Lula foram tenebrosos, é que tinha dinheiro. Quando tem dinheiro, tá tudo certo. Tanto é que o Lula, no auge do mensalão, né, aquela roubalheira danada, ele não foi empichado, porque só se derruba governo nesse país por causa de economia. Assim foi com o Collor, que foi o maior golpe de todos. Mas o Lula falava assim: eles não querem que o pobre voe de avião, eles não querem que o pobre não sei o que, eles. Muito bem, hoje o eles tem cara, é o Bolsonaro.
né? O Bolsonaro, e os fascistas, nazistas, que mais, né? Racista e tudo isso. Mas basicamente é o Bolsonaro, né? Os bolsonaros, os bolsominions não querem que o pobre viaje de avião, né? Então, e agora, por outro lado, o Bolsonaro se colocou como a cura, o Bolsonaro, imagina, esse débil mental, você colocou como uma cura para todos os males ocasionados pela esquerda. E está aí o resultado, houve uma série de golpes absurdos, golpes contra a nossa democracia, contra a nossa Constituição, contra tudo, soltando Lula, os golpes, as perseguições do Alexandre de Moraes são bizarras, a quadrilha inteira, todo mundo da Lava Jato está solto, todo mundo está solto, e ninguém se indigna com isso. É inacreditável. Todo mundo que está aí, que roubou o país, da delação premiada, aliás, os amigos do Lula, né, dedaram o Lula e ele está solto. O Lula está solto, virou presidente e as pessoas votaram nele. Eu não acho que as urnas foram adulteradas, eu não duvido da incapacidade, da ignorância, da burrice do povo, né? Até porque do outro lado tinha um outro jegue. Se bem que o Lula não acha que é um jegue, o Lula é um bandido, é um cara que não vale nada, mas o Lula tem características. O Lula é um político nato e o Lula trabalha, né? Ao contrário desse débil mental, que é um grande vagabundo, ignorante, burro sobre todos os aspectos, né? E tá aí, né? Bom, então houve uma série de golpes, sim, estava, e ninguém falou nada. Quer dizer, o Alexandre de Moraes, hoje, ele é réu, ele julga, ele fala para os colaboradores dele, para os assessores dele, olha, vamos acabar com essa revista, que é a única o Paraná, né, que é o único órgão que não está com a gente, né? E aí ele fala para os assessores dele, olha, use a criatividade. Que espécie de STF é esse? Que espécie de ministro é esse? E ninguém fala nada. E essa imprensa vendida, canalha, bandida, entendeu? Despreparada, que está aí, né? E não faz nada. E aí a gente termina a eleição, essa anta desse Bolsonaro começa essas histórias em redes sociais, né? Esses débeis mentais, né? Que primeiro esses idiotas que foram para Brasília, Forças Armadas, salve o país. Isso é tudo consequência desse discurso desse Jair Messias Bolsonaro, idiota, que ia lá para Palanque e falava um monte de besteira e os caras falavam assim, eu autorizo. E eu falei na rede na época, até tem gravação minha aqui, autorizo o quê, cara pálida? Autorizo o quê? E aí esses idiotas que foram presos agora, e não venham dizer que eles não queriam, por mais que eles sejam, eu acho que as penas foram muito altas, né, porque eles não são terroristas, porque eles não têm capacidade mental para nada, eles são completamente débeis mentais, né? Então esses idiotas tinham que ser presos, porque eles são muito burros, vândalos, né? Mas se eles realmente estavam revoltados com as eleições, eles que fossem acampar, não na porta de quartel para acordar a sentinela, para encher o saco de sentinela lá, que acorda 4 da manhã para ficar lá parado de pé ouvindo esses retardados cantarem. Eles que tivessem ido acampar na porta da direita, da justiça eleitoral. Eles que fossem lá, né? Já que a justiça eleitoral que foi errada, negócio das urnas, então, eles que fossem lá. E não venham me dizer, todo mundo está aí, sabe, recebeu mensagem, né, em rede social, olha, tá vindo aqui um submarino da Rússia para poder salvar o Brasil, olha, falei com o general não sei aonde, que é irmão não sei de quem, ele falou em off para mim, só para mim, que estão vindo não sei quantas tropas, não sei da onde, para poder salvar o Brasil e libertar e acabar e impedir que o Lula tome posse. Então, toda essa conversa fiada, toda essa babaquice, entendeu? De um monte de idiota, retardado, muita gente falando besteira e muita gente bravateando, que é uma coisa que pode até acontecer, olha, de uma forma, muita gente revoltada, bravateando, mas sem ir lá na porta desses quartéis, nada, né? Despertou a fúria desses dentro desse maniqueísmo, do qual faz parte também o Adélio, que deu uma facada no Bolsonaro lá atrás, né? Aquela coisa, né? Os dois, quem que é o anti-herói? Quem que é um bandido e mocinho? Depende da ótica, né? Mas dentro dessa conversa fiada toda, dessa confusão toda, os idiotas, os idealistas, né? Não vai chamar de patriota esses débeis mentais, mas esses idealistas, e não duvidem desses caras que são idealistas. O idealista é o cara que você fala para ele assim, olha, tem que ir pro Japão. Ele fala, pois não, ele olha para onde o sol está nascendo, sai correndo e vai embora, vai pro Japão, sem pensar em nada. Então ele vai embora, como se fosse andando numa rua e chegasse no Japão. Então esses idiotas aí, junto com
esses tontos, esses manipuladores, né, de quinta categoria do Exército. E olha, é óbvio que não ia ter golpe, é óbvio que ninguém ia aceitar isso, que o Exército de verdade não topou, não entrou, mas meia dúzia de idiotas foram lá conversar. Não houve uma articulação para matar, isso é tudo blá blá blá, uma outra conversa aqui, tá. Mas houve sondagens, olha gente, vamos lá, que vocês podem, será, né? E eles iam sondando esses tontos lá essa massa de manobra, esses idiotas lá nos quartéis, para ver se, olha, quem sabe, vocês invadem lá e a gente ajuda, tal. No final das contas, o senhor Bolsonaro bateu asa lá para Orlando, ficou lá fazendo sinalzinho no relógio, olha, e os tontos interpretando, e tá aí, deu no que deu. Agora, minha gente, esse pavão desse Alexandre de Moraes, esse cara nefasto, junto com Barroso, junto com Gilmar, com todo mundo, esse STF, que nunca foi defensor da Constituição, é defensor deles mesmos, é defensor do establishment, né? Aliás, que o establishment voltou com tudo, e agora o establishment está muito vingativo, e agora voltou com esse factoide, com essa bizarrice desse pseudo-golpe aí, que não houve nada, nem próximo, mas houve conversa assim, esses caras têm que ser punidos, inclusive o senhor Bolsonaro, né? Agora eles vão voltar mais fortes ainda, né? O Lula, só se a economia estiver muito mal, não vai ser reeleito, né? E a gente vai ter que pagar mais uma vez, vai ter que ficar nesse meio meio desse tiroteio. Essas pessoas que não têm essa vocação para ser gado. Então quem não tem vocação para ser gado, seja de direita e de esquerda, está aqui no meio sem poder falar, quieto, acuado, né? Acuado, perdendo seus direitos, sem saber o que pode fazer, aguardando daqui a 2 anos ver quem sabe se a gente pode votar numa eleição e torcendo para que não apareçam 2 idiotas de novo. O Brasil tem que ser mais do que isso, mais do que esse PT de vagabundo, de incompetente, de ladrões, de canalhas, e mais do que esse Jair Messias Bolsonaro. Um deles, quando ia em reunião internacional, o Bolsonaro, se via lá eles e os 2 filhos, os dois assessores lá, no cantinho, comendo Pizza Hut, sei lá o que, né? E ninguém dando bola. E o outro, quando vai num evento desse, vai com 150, leva índio, leva MST, leva 50 bandidos para poder fazer lobby, fazer negociata, entendeu? Então, e fica em hotel 5 estrelas e toma Romane Conti. O Brasil é mais do que isso, gente. O Brasil somos nós que restamos. Mas será que nós que restamos conseguimos, de alguma forma, vamos conseguir de alguma forma colocar na cabeça desses tontos, entendeu? Para eles pararem de seguir essas duas antas, essas duas figuras nefastas que estão por aí? Difícil. Um abraço a todos, muito obrigado, mas o vídeo demorou um pouco mais porque eu estou realmente revoltado e pior do que isso, né? Eu não sei o que fazer. Abraço para todos.